tudo bem, meu querido? Deu uma pequena diferença, porque eu entendi que era 3 horas Brasil, 2 horas Orlando. Na verdade, a falha é minha. Eu errei o post. Você sabe que é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta para a gente conversar online e elaboramos tudo de última hora. Eu te fiz o convite na sexta-feira. De prontidão, você recebeu com muito carinho, dizendo um sim para o convite. Eu te agradeço pelo carinho, pela paciência. Eu coloquei lá 1 hora em Orlando e 3 horas em Brasília. Só que a diferença do Brasil para os Estados Unidos são de apenas 1 ou 2 horas. Eu coloquei 3 horas da tarde em Brasília, errei o post. Mais de 30 minutos atrás, eu coloquei um outro post chamando a galera para assistir com a gente essa live. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só me desculpa que vai ficar meio desajeitado, porque eu tô... no carro. Né? Não, tem Mas problema. estamos aí de coração, uma alegria para a gente poder participar. A gente sabe que é uma ferramenta atual, mas ela é muito dinâmica, acessível, né? E colabora muito aí com a comunhão e conhecimento e etc. Tamo junto. Muito obrigado. A gente sabe que o pastor tem dedicado aí a vida, né, praticamente a vida aí no estudo, no ensino da palavra e muito mais aí nessas últimas semanas que você tem estado bem intenso, ministrando, ensinando a palavra, palestrando, dando cursos, fazendo CDV. Então, obrigado por tirar esse tempinho. Desculpa aí essa confusão do horário, mas muito obrigado, pastor Gilson. Tamo junto, meu queridão. Tamo junto. O pastor Gilson, pessoal, ele é um dos pastores da Seara Church, né? Juntamente com o pastor Fernando Ribeiro, juntamente com a pastora Silvia, o pastor Fernando, e o pastor tem feito um trabalho maravilhoso. E eu tenho trabalhado com o João, né? Seu filho, nessas últimas semanas, e eu sei que no final de semana, às vezes, é o único tempinho que você tem para estar em família, e aí está concedendo para a gente esse tempo aí. Muito obrigado mais uma vez. Pastor, que eu cacei essas informações, né, antes da gente começar a nossa live. Pastor que é consagrado desde 1996, é isso mesmo, pastor? Minha ordenação ministerial foi em abril de 96. Então lá se vão algumas primaveras, meu irmão. O quê? Mais ou menos 25 anos, mais ou menos. O pastor também que é credenciado, capelão credenciado, me corrija, pastor, foi presidente do Conselho de Pastores de Joinville, é isso mesmo? Perfeito, trabalhei na Conselho de Pastores da cidade de Joinville por 6 mandatos e meio. Deu 13, 14 anos ali na frente dessa instituição. Uau, que bênção. A gente começou a década, né, 2020, juntos ali, viramos um ano na igreja, louvando ao Senhor, e a gente não esperava, foi um susto. Chegou nessa pandemia, nesse primeiro semestre, pegou todo mundo, né, foi um susto para todo mundo, né? E acredito que, de certa forma, praticamente assim, todas as áreas da sociedade foram afetadas de alguma maneira com tudo isso, né? O comércio, as escolas, o entretenimento, e de certa forma chegou até a igreja, né? Eu coloquei o tema lá, a gente não conversou nada sobre isso. Eu joguei o tema lá, os desafios da igreja no século XXI. E é um momento em que a igreja precisa, de certa forma, criar novas dinâmicas, né, para manter a interação. E é um tema que eu venho refletindo sobre isso já há algumas semanas. E eu me lembro muito bem, pastor, que nós nos encontramos algumas vezes e a gente tentou para conversar e eu falei sobre esse incômodo, né, da correria na América, da questão da gente ter essa dificuldade de interagir com mais proximidade, né, com os irmãos, os desafios de exercer o ministério, né, na correria do nosso dia a dia, tendo que prover para o nosso lar, enfim. E agora não é mais uma questão filosófica minha. Literalmente, a gente está vivendo uma característica dessa pandemia, que é o isolamento social, né? Esse distanciamento social nos priva de algumas coisas, né? Inclusive nos priva aí de congregar, né? E eu queria perguntar para o pastor Gilson, como que o pastor encara essas privações, né? Eu queria ouvir a tua opinião, com a tua experiência, que você colocasse aqui para a gente algumas pinceladas aí de como você encara esse momento
para a igreja? Eu penso assim, Charles, a igreja é uma tensão. A fé é uma fé tensionada. O cristianismo nasce debaixo de tensão, desde o seu começo, né? Quando o cristianismo foi identificado como uma outra via, além do judaísmo, ali já começou perseguição, pressão. Então, os cristãos sempre viveram uma tensão muito difícil de ser gerenciada e muito desafiadora. No começo da igreja, os romanos, enfim, né, a gente sabe da história, os cristãos tiveram que se adaptar a realidades complicadíssimas. Mas a igreja não parou, né? Apesar de ter tensão e dificuldade, a igreja cresceu muito nos primeiros séculos, os pais da igreja, o avanço, né, a queda do Império Romano e o avanço de toda a igreja. Então a igreja ela nasce debaixo de tensão. A tensão para nós cristãos não é algo desconhecido. E aliás, Pedro diz, Tiago também, que devem ser autênticas aliadas nossas, né? O próprio Senhor Jesus falou, gente, eu estou mandando vocês, olha só, como ovelhas no meio de lobos, se prepare. Vai complicar o negócio, porque ovelha enfrentar lobo é complicado. Mas agora, falando dos dias atuais, a igreja precisa estar sempre focada naquilo para qual ela foi vocacionada. Quando Deus pensou a igreja, esses pensamentos de Deus não mudam. Muda a cultura, muda os desafios, muda o entorno, né? Mas a essência, o propósito, eles são imutáveis. Então, um grande desafio para a igreja do século XXI, e sempre foi em todos os tempos, é a igreja, ela sempre buscar a sua essência. O porquê ela existe, quem a fundou, quais os propósitos dela e qual é a sua missão. E à luz disso, ela pode elaborar estratégias, ela pode elaborar formas, né? A forma é negociável e a essência jamais. Então é um tempo de lideranças, pastores, irmãos mais experientes, também irmãos atualizados, a entender que forma nós podemos ter hoje para continuar coerente com a nossa essência, com o nosso propósito. Eu acho que esse aí é um grande desafio, Charles. E a prova disso é que você está fazendo aqui hoje, é uma live pelo Instagram, né? Já é uma forma que a gente está entendendo que a igreja estamos mantendo a essência, mas estamos trabalhando na forma de comunicação. Então é um desafio muito saudável, mas muito difícil é esse desafio de hoje, né? A igreja se localizar no processo e continuar sendo igreja. Tem uma frase que está até anotada aqui no caderninho aqui embaixo, é uma frase de um poeta brasileiro, Mário Quintana, que fala que abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existem palavras o suficiente para dizer tudo, né? E a igreja, nesse momento, ela é privada do abraço, né? Do contato físico, de estar juntos. Eu me lembro muito bem no final da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Ele diz, ele traz saudações das províncias da igreja da Ásia e menciona Priscila, menciona Áquila, menciona a igreja que está localizada na casa dele, né? E aí ele incentiva os irmãos para que saúdem uns aos outros como bem dos santos, né? Interessante que naquela época, né, o apóstolo Paulo e a igreja passou por situações parecidas, de se privarem de estarem juntos, de um contato físico todo o tempo. O apóstolo Paulo escreveu muitas de suas cartas justamente por estar privado de estar presente, né? A própria carta aos Filipenses é uma carta em que ele escreve da cadeia, né? Ele está ausente. E é um desafio, na verdade, que a igreja já passou por isso, né? Inclusive no momento em que as igrejas elas não se reuniam necessariamente no templo. E aqui vale uma reflexão, porque não é somente o templo que nos une, né? Perfeito. A Jesus falou, é preciso que nós adoremos em espírito e em verdade,
Nós precisamos estar unidos no mesmo Espírito. É o Espírito Santo que traz unidade, que traz comunhão à igreja, né? Parece que a gente está mudando de lugar. Parece que a gente está agora tendo comunhão virtualmente ou no templo, mas o mais importante, né? A gente não pode estar no templo agora, mas o mais importante é estarmos unidos no mesmo Espírito, no mesmo Espírito. Sim. A nossa união em torno, né? O que define a nossa unidade é o que nós cremos. Por isso que eu falei, a igreja ela precisa sempre voltar à sua essência, aos seus propósitos. O que diz que nós somos um? Exatamente o que nós cremos, né? Exatamente o que sentimos e exatamente que nossos propósitos são propósitos comuns, que faz a gente ser um povo separado. A igreja é um povo separado. Ela é a eclésia, né? O ekkaleo, um povo separado para um propósito. Então, o que me faz ser um é o que eu creio. São os propósitos, é o meu dono, é o meu Senhor, os meus alvos. A unidade da igreja, ela extrapola, né, a união. Ela é única. É claro que quando a gente tem um distanciamento social, dificulta, né? Dificulta. Mas eu acho que isso aí é uma situação provisória. Semana ou outra já estão começando gradativamente a liberar os encontros presenciais. O culto na fé cristã, ele ocupa um lugar muito central, muito importante para nós. A celebração corporativa, o louvor, a oração, as crianças, os adultos. A igreja é um ambiente familiar, um ambiente espiritual também. Na nossa fé, o templo ocupa um espaço muito central, muito importante. Então nós somos muito afetados, né? Quando essa realidade aconteceu conosco agora, a gente é afetado, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar para a normalidade em breve, mas que sirva para nós de lição, que nós temos que ter, Charles, para além do culto, além do encontro presencial, nós temos que ter outros recursos, porque isso pode voltar a acontecer, né? Estamos sujeitos a ter novamente uma pandemia, novamente essas proibições, e a igreja não pode ficar refém disso. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu acho que essa crise é tensionada, eu acho que ela é boa. Para aquilo que eu falei, os cristãos mais experientes, os líderes, os pastores, têm que parar agora e têm que pensar, aproveitar essa tensão, falar, gente, vamos ter que, à luz da nossa essência, nós vamos ter que elaborar formas de caminhada, que o desafio está mudando, os desafios são novos, né? E a gente vai precisar responder à altura. Vai precisar de gente que nem o Charles, assim, inteligente, que pensa, né? Que gosta de influenciar as pessoas, que é ouvido. A gente vai precisar disso. Eu acho que isso aí vai ser fundamental nos próximos passos de todas as comunidades, né? Da igreja como um todo. A gente falou sobre as cartas aqui. As redes sociais hoje, elas praticamente representam a nova praça pública, né? E as mídias da época eram justamente as cartas. E eu acho que a igreja precisa se valer desse momento, justamente desses meios, para continuar interagindo, impactando. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ele dá uma recomendação. Ele gostaria muito de estar presente, mas ele não podia, então ele escreveu uma carta. E ele lembra para Timóteo, olha, lembre-se como se virá. Você é a igreja de Deus, como se portar na igreja de Deus, porque a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Verdade, é verdade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, as crises fazem parte, né, da vida. Mas a gente costuma dizer, nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Eu acho que a igreja precisa se levantar nessa praça pública das redes sociais e trazer uma palavra de ânimo, palavra profética. Vivemos um momento delicado agora no Brasil, precisamos estar realmente conectados, trazendo uma mensagem de ânimo. Afinal de contas, nós cremos em Jesus, ele que veio em carne e osso, morreu por cada um de nós, pagou o preço pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. A mensagem do Evangelho traz uma esperança que nós não encontramos em nenhum outro lugar. E nesse momento, mais do que nunca, vale a pena a gente saber como utilizar essas ferramentas para impactar o mundo positivamente, trazer uma mensagem de esperança. Eu percebo que a igreja tem usado bem.
eu não sei você, mas eu tenho percebido que a igreja tem feito um uso em larga escala, né, dessas ferramentas. Amém. Muitos ministérios, muitas lideranças, muitos jovens. Eu acho que a igreja ela tem respondido legal. Na internet, que você falou, a internet é um novo continente, né? Onde é um campo missionário muito fértil. E quem conseguir falar a linguagem, né, a cultura desse novo continente, evidentemente vai sair na frente, né? Então, os pastores, lideranças. Porque pensa bem, Charles, é um continente, quantos bilhões de pessoas estão na internet? E há uma linguagem da internet, né? Há uma cultura ali dentro. E a nós compete traduzir o evangelho para dentro dessa cultura, de maneira que o evangelho seja palatável para as pessoas que estão conectadas. Esse é um desafio do século XXI, né? Eu sou um pastor da geração passada, já estou aí quase que, né? Mas precisa dessa liderança que fala a nova linguagem, sem perder a essência. Porque a igreja ela nunca será virtual, nunca. Ela será sempre física e formal, né? O discipulado 1 a 1, a comunhão, a ministração, porque as redes sociais elas têm uma característica: você só assiste o que te agrada. Quando alguma coisa não te agrada, você dá um clique e muda, certo? Tá falando que a gente começa a alongar nossa live, a turma já sai, vai para outro lugar, porque as pessoas não precisam estar conectado com você. E a fé cristã nos obriga à conexão profunda. Então a rede social também pode se tornar uma armadilha para deixar a gente na superfície da fé. Por isso que eu falei, os lideranças têm que repensar, né? Porque igreja, ela extrapola e ela precisa se cuidar com isso. A rede social é uma bênção, mas como você bem falou, ela é uma ferramenta, né? Como ferramenta tem que ser muito bem utilizada. Agora ela não substitui o nosso papel, a nossa função, gente, carne, briga, perdão, cura, né, amadurecimento, que isso não vem com o conhecimento, isso vem com a vivência. E não tem como você viver virtualmente, você tem que viver no loco, na vida do outro, né? Então, a gente tem que usar a ferramenta da internet para passar os valores. E temos que ter nossa vivência prática para executar a missão para a qual fomos destinados. Eu acho que isso aí é um desafio eterno da igreja, sempre foi, né? Sempre foi, em todas as culturas, em todos os tempos, e continua nos nossos dias. A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Eu vou ter, né? Eu vou ter que aprender a trabalhar com isso. Amém. Que bênção falar contigo. Já estamos com saudades aí de todos vocês. O nosso desejo é que vocês se cuidem, se mantenham aí seguros. E a nossa oração é para que realmente toda essa situação passe o mais rápido possível. Me reportando aqui a um dado um pouco mais antigo, final da década de 60, teve aquela grande pandemia da varíola, né? E dizimou milhões de pessoas, aproximadamente 15 milhões de pessoas infectadas. E eles contabilizaram aí pelo menos 2 milhões de vítimas. Hoje, pra você ter uma ideia, pastor, a varíola ela não chega a estar nem na lista mais de preocupações de doenças da Organização Mundial de Saúde, porque ela foi erradicada, né? Tivemos o quê? Crises econômicas, 1929, né? O crash das bolsas de valores. O pastor vai... os livros de história vão contar melhor do que a gente. O mundo inteiro foi afetado, as pessoas indo retirar seu dinheiro do banco, mas na verdade elas precisavam vender suas ações, venderam por muito menor do que o valor que compraram, bancos quebraram, empresas quebraram, desemprego em massa, 1/4 da população americana desempregada. Quer dizer, o mundo já passou por diversas crises, né? Existe o grande escritor israelita, né? O israelita, não sei, chamado Yuval Noah Harari, né? Ele fala que os 3 grandes desafios da humanidade do ponto de vista histórico, né? Justamente as guerras, né? A fome e a pandemia, né? Então Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não estamos vivendo de crises, de lutas, de perseguições, mas temos esperança, né? A Bíblia diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Então, eu acredito que a gente pode, pastor, encerrar com uma palavra de oração pelas pessoas que estão nos ouvindo, aonde esse vídeo vai chegar, para que elas possam reconhecer a primeira igreja, né, na vida delas, que é a igreja que acontece na casa delas, né? Porque nesse momento a igreja também, ela, de certa forma, houve uma descentralização, né, da instituição igreja. E as pessoas passaram a encarar a igreja de uma forma muito mais relacional. Elas se veem agora em suas próprias casas e elas precisam dar o culto delas para Deus, né? No ensinar da palavra, no convívio. Às vezes existe até um ponto de tensão, porque essa ideia de ficar isolado, trancafiado em casa, mas sabemos que muitas pessoas estão passando por necessidade, né? E a igreja continua sendo relevante nesse aspecto. Nós temos um trabalho lindo na Senhora Church com ação social, verificando quem precisa de apoio, manutenção. É mais complicado um pouco falar de pagamento de conta, mas aquela coisa de dividir o pão, ter certeza de que todos estão bem, de que todos estão se alimentando. E acredito que, firme em oração, vamos sair mais forte de tudo isso, pastor. Em Deus, nós somos mais do que... Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. É verdade. Eu só quero encerrar também falando, né, Charles? Claro. Porque a gente viu a instabilidade das circunstâncias. Quem esperava que as grandes nações estariam de joelhos? Quem esperava que as grandes mídias estariam de joelhos? Que os poderosos de ontem hoje não são tão poderosos assim, né? Que a certeza que tínhamos ontem hoje não temos mais, né? Foram abalados os pilares das nossas convicções. A única coisa que não mudou é Deus. Deus é a estabilidade, Ele é a rocha eterna, nele não há sombra de variação, né? Então a gente precisa se voltar para Deus. Deus é a base, é o chão, é a rocha estável. Então todas as pessoas que colocaram a sua segurança num partido político, a gente viu ontem no Brasil, como você citou, uma situação que colocou em xeque tudo. É uma simples situação. Até o coronavírus sumiu da noticiário do Brasil, não tem mais. De ontem para hoje curou todo mundo, né? Viu uma sangria aqui. Então, como as certezas humanas não são absolutamente nada, ou são muito poucas. Então, você que está ouvindo a gente, você, Charles, mais do que nunca, né? Não olhar para os montes, né? Leva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele, sim, não tem variação nenhuma. E a Bíblia diz que aqui não é o nosso lar, né? Temos que vir aqui como peregrinos, como forasteiros. Aqui não é o ambiente da nossa felicidade, não é, né? Aqui é um ambiente caído, de injustiça. Por mais que os governos tentem ajustar, a gente tem as dificuldades. Nós precisamos ter paz de Cristo para viver no bem no meio disso tudo aí. Então, que Deus esteja abençoando aí as pessoas que estão conectadas com a gente. Olhe para Jesus, né? E que Ele possa, o Espírito Santo possa estar produzindo no seu coração a energia, a força, a habilidade, o discernimento que cada um precisa para lidar com essas pressões, para não perder a sanidade, para ter o foco. A igreja tem cumprido o seu papel, ação social, a igreja tem cuidado das pessoas, das famílias, tem se disponibilizado. A nossa igreja Seara aqui em Orlando, que é uma igreja pequena, né? Mas você percebe o nível de comprometimento das pessoas, oferecendo ajuda, né? É sempre disposição, 24 horas por dia. E ela é o reflexo de toda a igreja no planeta. Então, todas as igrejas agora estão cumprindo um papel no tecido social fundamental. Agora está sendo sal e luz. Muitas pessoas sendo assistidas, sendo recebidas, sendo apoiadas. As igrejas têm feito um papel extraordinário, que o Estado não consegue fazer, mas as igrejas fazem pela vocação dela, que é fazer o bem, que é amar o próximo, né? Que é estender a mão, e que é para trazer uma palavra mesmo de conforto. Então, que a gente possa estar sendo sal e luz, e cumprir a nossa vocação sobre a terra. Ok, Charlinhos? Isso, demais. Eu agradeço o privilégio e peço desculpas por estar dirigindo, mas aqui deu um furo aí de horário. Eu errei o curso lá, mas, olha, essa é a primeira vez que estou usando essa ferramenta aqui, então, muito obrigado. A gente considera futuras lives e que Deus nos guarde e o abençoe. Eu convido a gente fechar com oração, vamos lá?
Amém. Ora para a gente, pastor. Amém. Pai de amor, nós invocamos o teu nome, porque quando oramos, Senhor, é maravilhoso. Porque quando oramos, nós nos lançamos nos teus braços. Quando oramos, Pai, reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos os nossos limites, nossas fragilidades. Quando oramos, Senhor, nós pulamos, ó Pai, na rede da tua proteção. Que cremos na tua provisão, cremos, Pai, no teu amor, cremos, Pai, no dom perfeito que vem do Pai das luzes. Que essa bênção, Pai, seja extensiva a todos que vão, de alguma forma ou outra, estar acessando a nossa live. Que não seja a nossa live, mas seja um pouquinho de luz, Pai, um pouquinho de fé, para abençoar as pessoas. Se tem alguém, Pai, desesperançoso, em nome de Jesus, abre os olhos dessas pessoas que possam enxergar a tua glória, Senhor. Eu te louvo pela vida do Charles, pela iniciativa, pelo cuidado, pela preocupação que ele tem tido, que o Senhor renove ele também e o use como luzes, Pai, no meio de uma geração corrompida. Cuida do teu servo, ministra a vida dele, seja ele um vaso das tuas mãos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, campeão? Vamos nos ver em breve. Em breve, na Seara. Deus abençoe.